A questão do dízimo não se trata de querer ou não querer entregá-lo. Isso porque, se concordarmos que o dízimo é uma ordenança da lei, conforme está escrito em Deuteronômio 12:11, lá Deus está dando a ordem para que os filhos de Israel entregassem o dízimo. Então o dízimo é uma ordenança da lei. Se a gente concordar isso, ao entregar o dízimo, estamos anulando o sacrifício de Jesus, que desfez a lei e suas ordenanças, conforme está em Efésios capítulo 2, versículo 15. Veja o que diz. Ele desfez a lei juntamente com seus mandamentos de ordenanças, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele nos trouxe a paz. Aí alguém vai dizer, mas Charleson, Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la. E foi exatamente isso que ele fez, ele cumpriu a lei. Quando lá na cruz ele gritou, está consumado, tetelestai, está pago, ele está dizendo que a lei foi cumprida. O que vocês entendem sobre cumprir a lei? Simplesmente obedecer? Portanto, minha gente, toda a prática dessa lei que foi cumprida se tornou maldição. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz que aquele que procura se justificar observando a lei está debaixo de maldição. Aí alguém vai me dizer, mas Charleson, em Mateus 23, Jesus validou o dízimo no Novo Testamento. Eu tenho que te responder, não, meu irmão, Jesus não validou o dízimo no Novo Testamento. Em Hebreus capítulo 9, versículo 17, se diz que um testamento só tem validade quando o testador morre. Enquanto o testador está vivo, o testamento ainda não está em vigor. Quando Jesus fala aos fariseus acerca do dízimo, Jesus ainda não havia morrido, ou seja, o Novo Testamento ainda não havia sido inaugurado. O Testamento ele entra em vigor com a morte de Jesus. Ou seja, Jesus viveu na antiga aliança, no Antigo Testamento. Quando um líder religioso vem até mim defendendo o dízimo, eu até entendo, afinal de contas ele precisa garantir o salário dele. Às vezes eu vejo alguns debates de alguns pastores na internet dizendo de tudo para defender o dízimo e está nítido a intenção que é garantir o ganha-pão mensal. Inclusive, há poucos dias eu assisti um vídeo que me deixou muito decepcionado. Um certo pastor, o qual eu considero muito inteligente, dizendo que você não pode usar o dinheiro do dízimo nem para ajudar pessoas e nem para ajudar a sua família. Mesmo se a sua família estiver passando por necessidades, deixa eles passar necessidade, mas o dízimo tem que ser entregue. Tenho certeza que alguém aqui já vai dizer que o dízimo tem que ser entregue porque ele é anterior à lei de Moisés. Mas se você for seguir por esse princípio, meu amigo, você vai ter que se circuncidar também, porque a circuncisão também é anterior à lei de Moisés. Mas nós vemos Paulo dizer que Jesus aboliu a circuncisão. A circuncisão agora é aquela do coração. Bom, mas você sabe que Paulo faz essa observação a respeito de Jesus ter abolido a circuncisão exatamente porque a circuncisão se tornou uma lei. Assim como o dízimo também é anterior à lei, mas ele também se tornou uma lei. Se você concordar comigo que o dízimo é uma ordenança, eu vi Paulo dizer aqui em Efésios capítulo 2, versículo 15, que Jesus aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10 está escrito assim: todos aqueles que seguem as obras da lei estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. São 613 mandamentos que deveriam ser obedecidos. Se você entrega o dízimo, você precisa cumprir todos os outros 612 mandamentos. Senão, segundo a palavra, você está debaixo de maldição. Veja o que diz Colossenses: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus riscou, anulou, apagou todo mandamento que em forma de ordenanças de alguma maneira era contra nós, porque nenhum ser humano era capaz de cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei para que hoje eu pudesse cumprir apenas os seus mandamentos, que se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se você quer entregar o dízimo, trate de cumprir todos os mandamentos, porque segundo as Escrituras, cumprir um mandamento e tropeçar nos outros faz você réu de todos os 613 mandamentos da lei. Esta, segundo seu líder religioso, é a casa de Deus que você precisa cuidar. E nela você investe o seu dinheiro, pois
A energia precisa ser paga. As paredes precisam ser pintadas. E para se sentir confortável lá dentro, você precisa encaminhar o seu dinheiro para lá. Essa é a casa de Deus que Jesus diz que você deveria cuidar. Este sim é o verdadeiro templo do Espírito Santo. Aqui sim Deus habita. Porém, estes podem esperar até alguém enxergá-los. Esperar até alguém levar uma cesta básica e dizer: estamos trazendo esta cesta em nome da igreja fulana de tal. Este templo você zela. Este templo você despreza. Esse templo você ama. Esse templo você faz vista grossa. E para você tá tudo bem, afinal de contas você fez a sua parte. Agora, se o pastor usa o dinheiro de forma indevida, o problema é dele, assim você pensa. E não, meu querido, o problema não é dele. O problema é de milhares e milhares de crianças que estão famintas nesse exato momento, enquanto você está investindo o seu dinheiro em paredes. Eu vou revelar 4 coisas sobre o dízimo que os líderes religiosos não querem que você saiba. Número 1. Dízimo não era dinheiro. Você pode constatar isso lendo Levíticos capítulo 27, versículo 30, Números capítulo 18, versículo 27, segundo livro das Crônicas, capítulo 31, versículo 5 e o versículo 6, Neemias capítulo 12, versículo 44. Mas aí você me diz: ô Charles, é porque naquela época não tinha dinheiro. Vamos ver se isso é verdade? Deuteronômio capítulo 14, a partir do versículo 24, vai dizer que quando a pessoa fosse entregar o dízimo, mas morasse longe do lugar onde Deus havia escolhido, essa pessoa deveria vender o cereal do gado, vender a colheita. E vem o versículo 25 e diz: vende essas coisas e ata o dinheiro na sua mão e vá até o lugar onde o Senhor escolheu. E quando chegar naquele lugar, compre o que você desejar. Compre vacas, compre ovelhas, compre vinho, compre bebida forte e tudo que o seu coração pedir, compre. E coma ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro do templo, pois ele não tem parte na herança contigo. Dinheiro já existia, mas Deus insiste: o dízimo deveria ser colheita do gado, da plantação. Número 2, dízimo não era mensal. Deuteronômio 14, 22. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente que recolher no campo uma vez por ano. Então, o dízimo mensal é uma prática criada para poder manter o funcionamento desse sistema religioso. Número 3, Malaquias 3:8 não se refere ao povo que não levava dízimo ao templo. Então você lê todo o contexto da profecia de Malaquias e lê todo o capítulo 3, e você vai ver que o profeta está se dirigindo ali exatamente aos sacerdotes que estavam usurpando, que estavam fazendo usos impropriados do dízimo. Ao invés de cuidar das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, eles estavam retendo parte desse dízimo para eles. Como eu disse, era alimentos e não era dinheiro também. E número 4, dízimo é uma prática bíblica, mas não é uma prática cristã. O dízimo foi destinado aos israelitas, e você não é israelita, você é igreja. Jesus nunca incentivou seus discípulos a entregarem o dízimo. Quando ele falou sobre o dízimo, ele estava se direcionando aos fariseus, judeus que observavam essa prática. Você não vai encontrar no Novo Testamento os discípulos entregando o dízimo. Charles, então quer dizer que nós, discípulos de Jesus, a gente não contribui? Pelo contrário, o Evangelho, tudo é por generosidade, bondade, por amor. Não há nenhuma lei, nenhuma ordem, nenhuma regra que te obrigue a entregar 10, 15, 30% do seu dinheiro. Mas você o faz por generosidade. Será que o dízimo que muitas igrejas pedem hoje é bíblico? Será que Deus quer que nós entreguemos 10% do nosso dinheiro para a obra dele? Hoje eu vou falar com vocês coisas sobre o dízimo que a religião quer que você nunca saiba. Em primeiro lugar, dízimo não é e nunca foi dinheiro. Dízimo era comida. Isso mesmo, o dízimo era composto por grãos, frutas, legumes, animais e outras coisas que o povo produzia na terra. Para comprovar isso, leia Levítico capítulo 27,
versículo 30 ao versículo 32. Talvez você me diga, mas Charles, naquela época não existia dinheiro. Existia dinheiro sim. Lembra que José foi vendido por 20 moedas de prata? Inclusive, em Deuteronômio capítulo 14, do versículo 24 ao versículo 29, existe uma regra para quando a pessoa morasse longe do templo e fosse difícil levar esse mantimento até o templo. Então a ordem era que essa pessoa vendesse essas coisas, pegasse o dinheiro e transportasse o dinheiro até onde estava o templo. E chegando ali, deveria trocar novamente o dinheiro por comida e levar até os levitas e comer junto com a família todo o dízimo dentro do templo. Então perceba que até mesmo nessa situação o dízimo não era para ficar em dinheiro, e sim deveria sempre se converter em alimento. Segundo lugar, os dízimos deveriam ser entregues apenas aos levitas. Isso porque a vida deles era dedicada ao serviço do templo e o dízimo, portanto, era mantimento para eles. Então perceba que o dízimo não era para pagar contas, o dízimo era para alimentar os levitas. Terceira coisa sobre o dízimo que a religião não quer que você saiba, que o dízimo era um preceito da lei. E segundo Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e versículo 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Hoje, quem está em Cristo não está mais na lei de Moisés, e vive sim debaixo da graça de Deus. Quarta coisa que eles não querem que você saiba é que dízimo não é uma ordem de Deus para a igreja, e sim para o povo de Israel, até porque o dízimo era para alimentar os levitas dentro do templo, e hoje não existe nem levitas e nem mais o templo. Em quinto lugar, Malaquias capítulo 3, versículo 8, que é o texto mais usado pelos líderes para cobrar o dízimo das pessoas, não foi escrito para a igreja, não foi escrito para você. Ali é uma repreensão de Deus ao povo de Israel e principalmente aos sacerdotes que estavam roubando o dízimo de Deus. E só para terminar, nós igreja não temos uma lei que nos obriga a entregar 10% do nosso salário para Deus. Na verdade, a lei do evangelho é a lei do amor, é generosidade. Cada um contribua segundo propor o seu coração. E isso pode ser 10%, 20% ou 100% do que você tem. No evangelho o que importa mesmo não é a obrigação de fazer algo, e sim a generosidade, a disponibilidade em servir o seu próximo. Se você insiste em entregar um dízimo porque está na lei, eu tenho para você Gálatas capítulo 3, no versículo 10, que está escrito que todo aquele que busca se justificar diante de Deus obedecendo à lei está debaixo de maldição. E se o seu pastor sabe disso e não te ensina, é porque ele quer enriquecer às suas custas.